Eu me chamo Paulo Ornelas Rosa, eu atualmente sou professor dos programas de mestrado em Sociologia, Política e Segurança Pública da Universidade de Vila Velha, atuo como professor nesses programas desde 2013, sou doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, fiz pós-doutorado em Sociologia pela Federal do Paraná, em Saúde Coletiva na UFES e atualmente estou concluindo um pós-doutorado em Psicologia Institucional aqui na UFES. Para a gente falar das corrupções e de como elas estão ligadas ao dia a dia a partir dessa noção, que é uma noção chamada de jeitinho brasileiro, que a gente pode situar ela a partir dos escritos do Roberto da Mata, né, O que faz o Brasil, Brasil, da próprio livro O Jeitinho Brasileiro, o livro da Lívia Barbosa, onde ela vai trazer essa definição do jeitinho brasileiro. É importante a gente situar que os outros países também têm os seus jeitinhos, né? Embora no nosso caso o jeitinho brasileiro seja uma forma de se apropriar de uma corrupção que a gente condene no outro, mas que a gente acaba produzindo essa corrupção quando a gente está na possibilidade de agir da mesma forma, né? Tem um autor, que inclusive um ex-professor aqui da UVV traduziu o livro dele, chamado Sutherland, é um autor da Escola Sociológica de Chicago, que ele escreveu sobre o que ele chama de uma teoria, que seria a teoria da associação diferencial. Parte da ideia de que o comportamento dessa corrupção, que o comportamento dos ilegalismos é um comportamento passível de ser apreendido. Então, assim, o sujeito condena, né, um comportamento nepotista, por exemplo, mas quando é possível utilizar o nepotismo para privilegiar o filho dele, né, aí não tem problema. Aí as pessoas acabam naturalizando esse comportamento, que é um comportamento extremamente nefasto, porque ele é justamente uma possibilidade de a gente articular essas pequenas corrupções, mas justificando essas corrupções com aquelas dimensões mais cínicas da vida cotidiana. Então, assim, a gente privilegia os nossos, mas quando o alvo desse privilégio é alguém desconhecido, a gente condena esse privilégio, e tudo isso operado pelo dispositivo da demanda subjetiva, que é o cidadão de bem. O jeitinho brasileiro talvez seja um precedente para as corrupções, mas como ele opera a partir de uma justificativa de que ele não é tão nefasto, então ele acaba sendo aceito. Em relação a essa possibilidade de se entender o jeitinho brasileiro ou numa dimensão da corrupção, né, dos ilegalismos, ou numa dimensão da criatividade, eu acho que essa justificativa acerca da criatividade é justamente uma forma de reconhecer que há um condicionamento que opera de maneira ilegal e de maneira imoral, por exemplo, né? Essa ideia da criatividade é uma técnica, uma forma de justificar, né, um comportamento que é um comportamento inadequado. E olha, é difícil falar sobre isso, porque isso te coloca numa condição de moralidade, de moralismo, né? Assim, você parte da ideia de que quem está falando age de maneira adequada e acusando, obviamente, quem não está falando, por exemplo, que opera de maneira inadequada. Agora, o que eu acho bastante perigoso da instrumentalização do jeitinho brasileiro, né, é justamente a possibilidade de minimizar os ilegalismos e naturalizar esses ilegalismos. Né? Quando a gente passa a naturalizar esses ilegalismos, situando-os a partir de uma dimensão da criatividade, positivando, tornando algo afirmativo, algo positivo o jeitinho brasileiro, a gente passa a justificar as corrupções. E algo que, na verdade, a gente evidencia no contexto brasileiro. Né? A gente pega as manifestações, né, pró-impeachment da Dilma, se evidenciava cartazes, por exemplo, de pai com filho dizendo que sonegação de imposto é legítima defesa. O que a gente vê, por exemplo, hoje, né, eu acho que o nosso atual presidente evidencia o tempo todo o jeitinho brasileiro, né? Sobretudo no comportamento que ele tem com os filhos dele, né? Então, quando ele fala abertamente que se ele tiver que dar um filé mignon para o filho dele, ele vai dar, ele está utilizando o discurso da meritocracia quando é conveniente para ele e desqualificando o discurso da meritocracia quando vai beneficiar, por exemplo, os filhos dele. Então, ele age a partir do jeitinho brasileiro. Esse dado é um dado bastante relevante para a gente pensar, por exemplo, de que maneira o jeitinho brasileiro e, consequentemente, a corrupção opera de maneira sexista, né? Opera a partir de uma leitura do patriarcado, por exemplo, da questão, né, da dominação do masculino sobre o feminino, da dominação dos homens sobre as mulheres, da dominação, por exemplo, dos brancos sobre os negros, dos héteros acerca dos homossexuais, por exemplo, o que numa
perspectiva mais à direita, seria um conflito criado pelas esquerdas, essas desigualdades. Mas quando a gente vai para os dados, a gente verifica que isso é um comportamento bastante comum. E que quem não questiona, né, esse tipo de comportamento, certamente é porque é beneficiado, né? Então, assim, eu quero combater a corrupção desde que a corrupção não seja a que eu produzo. Eu combato a corrupção do outro, né?